Professor Neilson, certo? Vou passar aqui uma atividade de revisão para vocês, para avaliação, então vocês estudem por ela e resolvam e me entreguem as respostas, tá bom? A nossa avaliação está baseada no conteúdo Simple Past, não, no conteúdo Past Continuous Tense, passado contínuo, ou seja, o passado que tem um verbo to be, uma das variações do verbo to be no passado, ou was ou were, tá? Seguido de o verbo principal no ing, tá? Então, tem uma das duas variações, ou was ou were, sendo que o was é quando o sujeito é singular, tá? E o were, 4 letras, é quando o sujeito é plural, tá? Então, para a primeira questão, nós vamos ter aqui o item que contém as variações do verbo to be no simple past, ou seja, was ou were. Tem que ter as duas variações no item. Letra A, was, did. Não, aqui só tem a variação was, mas esse did não é variação do verbo to be no passado simples. Were e ed também não. Was e ed também não. Was e were, que é exatamente a nossa resposta, eles trazem as duas variações do verbo to be no passado simples. Tá? Então, gabarito letra D. Lembrando que eu trouxe essa questão justamente para vocês lembrarem que na estrutura do passado contínuo, nós temos uma das duas estruturas de was ou were, uma das duas, né? Se o sujeito for singular, é was, se o sujeito for plural, é were. Seguida de o verbo principal, tá? Terminando em ing, ou seja, é uma ação que aconteceu no passado, obviamente aconteceu, né? Mas que tinha uma continuidade, né? Uma rotina, equivaleria ao nosso pretérito imperfeito no português, tá? Sendo que o pretérito imperfeito se refere a uma ação que ela já terminou, mas que ela não aconteceu só uma vez no passado, quando ela estava acontecendo. Ela tinha uma periodicidade, por exemplo, eu cantava, eu estudava, tá? Dá uma ideia de continuidade em uma ação que já terminou. Ao contrário de eu cantei, eu estudei. Dá uma ideia de uma ação que já terminou, mas que ela não tinha uma periodicidade. Ela aconteceu e pronto, tá? Só que no inglês nós não temos o pretérito imperfeito. Nós temos o passado contínuo, ou seja, uma ação que já terminou, ficou no passado, mas que tinha uma continuidade, tá? Mais ou menos o que equivale ao pretérito imperfeito. Só que a estrutura do pretérito imperfeito é sujeito, mais, se ele for singular, was, se ele for plural, were, mais o verbo principal terminando em ing. Então, sempre que vocês virem essa estrutura, ela vai ser a estrutura do passado contínuo. Vamos olhar aqui esse fragmento. We were learning quicker. We, nós, sujeito plural. Were é o verbo to be mais adequado para we, tá? 4 letras. Learning, aqui é o verbo learn, que é o verbo aprender, terminando em ing. Então, exatamente aqui essa frase, ela tem a estrutura do passado contínuo em inglês, tá? Porque ela traz um sujeito, we, nós, traz o verbo to be do passado mais adequado para esse sujeito, were, e traz o verbo terminando em ing, learning. We were learning, nós estávamos aprendendo. Quicker, mais rápido, tá? Então, o enunciado da questão pede. Sabe-se que a estrutura do Simple Past Continuous em inglês é sujeito mais was ou were, mais verbo principal terminando em ing. Ela é bastante encontrada em canções. Dessa forma, o fragmento acima traz a seguinte frase na estrutura do passado contínuo. Letra A, que eu acabei de explicar. We were learning é exatamente o nosso gabarito porquê. Nós temos o sujeito, nós temos o verbo to be no passado mais adequado para o sujeito, como o sujeito é nós, plural, were é a forma mais adequada. Se fosse singular, seria was, tá? Seria essa forma aqui. 3 letras. Learning, verbo aprender,
learn terminando em ing, então segue a estrutura do passado contínuo. Nosso gabarito é a letra A. Vamos ver as outras. A letra B não é porque não tem nenhuma das variações, é o mínimo que tem que ter uma das variações, ou was ou were. Smoking é o verbo fumar, aqui como terminando de ing, porque ele está no gerúndio, fumando, tá? Mas tem que ter was ou were e um sujeito, além do verbo terminando de ing, para ser uma frase no passado contínuo em inglês. Burning, da mesma forma, termina em ing, mas não tem nem was nem were, muito menos sujeito, tá? Drinking só tem o verbo terminando de ing. Então, o gabarito realmente é a nossa letra A. Vejam que aqui não tem nada muito difícil, é só saber, só lembrar o que a gente já estudou no bimestre anterior, tá? Was ou were, quando é sujeito singular, quando é sujeito plural. E lembrar que a estrutura tem mais um detalhe, que é o verbo terminando em ing, terminando com o sufixo ing, tá bom? Então vamos lá. A canção 7 Years Old, do cantor Lucas Graham, é uma boa ferramenta para se estudar o past continuous tense, que tem a estrutura sujeito, mais o was, mais o were, mais o verbo principal seguido do sufixo ing. Quero que vocês decorem isso aqui, tá? Lembram daquele exemplo aqui, ó? We were learning, sujeito, we were, verbo to be no passado, learning, verbo terminando em ing, tá? ing, essa é a estrutura do passado simples, passado contínuo. Então vamos lá, temos que observar esse fragmento e do fragmento extrair a seguinte frase no passado contínuo. Once, uma vez, I was. Temos aqui a estrutura do verbo to be no passado. Vamos ver se tem, além disso, um verbo terminando em ing. 20 years old. Não, não temos. Então essa aqui não é. My story got told. Também não tem nem variação do verbo to be, muito menos o verbo terminando em ing. Eu, was, estava. Sujeito mais adequado para o verbo to be was, no singular. Writing, verbo terminando em ing, é o verbo escrever seguido de ing, escrevendo. I was writing, eu estava escrevendo, tá? I saw before, não tem nenhuma estrutura do passado contínuo. Então, letra A, I was 20 years old, não é, nós já vimos. Letra B, my story got told, não tem nenhuma estrutura do passado contínuo. I was writing, que é o nosso gabarito. Letra C, tá? Então marquem a letra C aí. Letra D, I saw before me, não. Once também muito menos.